Então bora pro show, eu sou o professor Éder Bento e hoje a gente vai falar sobre a composição inorgânica da Terra, depois da vinheta. Então bora lá, pessoal, eu vou compartilhar minha tela com vocês. E é o seguinte, nesse mapa mental a gente vai colocar um resumão bem legal para você estudar a estrutura inorgânica da Terra. Para você entender o que é a estrutura inorgânica da Terra, basicamente a gente vai estudar como é que é formada as rochas. Só que você precisa entender do que é formada a rocha. Então as rochas elas são formadas pelo que a gente chama de minerais. O que é um mineral? Mineral é um sólido, então não tem mineral líquido nem gasoso. É um sólido homogêneo, natural, então não é criado pelo homem, de composição química definida, e que atua como matéria-prima das rochas. Existem mais de 4.000 minerais conhecidos. E eu vou citar 4 exemplos principais aqui. Primeiro, o quartzo. O quartzo é um dos minerais assim de maior aplicação para o homem. Tem uma aplicação interessante, voltada para a tecnologia. Você já deve ter visto aí relógio de quartzo, né? Com funcionamento de quartzo. É porque esse mineral ele tem uma frequência de oscilação muito precisa, então se utiliza para dar precisão na marcação de tempo e alguma coisa do tipo, tá bom? Então ele é o segundo mineral mais abundante da Terra. Ele é um constituinte essencial do granito, do arenito. É utilizado em computadores, relógios, construção civil, eletrônicos, rádios, fibra ótica, esmaltes, porque ele dá uma tonalidade brilhosa, dentre outras aplicações diversas, tá? Então o quartzo é muito utilizado pela humanidade. Um outro mineral muito utilizado e um dos mais importantes também, a mica, o nome dele significa mineral brilhante, é usado em fogões, capacitores, condutores, estufas, dentre outras aplicações. Pra você ter uma ideia, quando a gente quer criar um forno que precisa de um vidro, só que esse forno ele vai atuar em temperaturas muito altas e o vidro ele não vai aguentar, vai rachar, e eles usam mica no lugar, que ele vai dar uma resistência maior para esse forno, para essa estufa. Beleza, um outro mineral muito importante é o feldespato. O feldespato, pra você ter uma ideia, ele é o mineral mais abundante na Terra, tá? Ele ocorre em praticamente todos os tipos de rocha, principalmente nas rochas ígneas. Dizem que ele constitui cerca de 60% da crosta terrestre, para você ter uma ideia do que ele é abundante na natureza. E por fim, o piroxênio é um mineral formador de quase todo tipo de rocha ígnea e metamórfica, de temperatura média e alta, também é um silicato. Então todos esses aqui são minerais muito importantes que você precisa saber, né? Esses 4, se você souber esses quatro, você está bem. Não precisa preocupar mais do que isso nesse momento que você está aí no 6º ano, tá bom? Tá bom, então você já entendeu que mineral é o constituinte básico da rocha. Mas e como é que é formada a rocha? Como é que a gente chega a ter uma rocha? Então tá bom. Rocha são formados, então, pela combinação de minerais em condições variadas de temperatura, pressão e volume. Como eu disse, nós temos mais de 4.000 minerais. Então, imagina, você tem diversos tipos de rochas diferentes, porque elas têm constituição química diferente. Porque a combinação de 4.000 minerais diferentes dá para você fazer um monte de combinação, né? Muitas combinações. Elas são classificadas, mas apesar disso, elas são classificadas em 3 grupos de acordo com a sua origem, como é que é formada essa rocha. Então eu tenho 3 tipos de rocha: a rocha magmática ou rocha ígnea, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Presta atenção aqui para você entender qual é a diferença de cada uma delas. As rochas magmáticas ou ígneas, elas são formadas pela cristalização ou solidificação do magma ou da lava, tá? Então, a cristalização do magma ou a solidificação da lava. A gente já estudou a diferença entre magma e lava. Magma é aquele aglomerado de rocha derretida, né, que fica dentro do interior da Terra. Lava já é o magma quando ele sai do interior da Terra. Então, pensando nisso, utilizando esse conceito, fica mais fácil você entender que existem 2 tipos de rochas ígneas. As rochas ígneas intrusivas e as rochas ígneas extrusivas. Qual é a diferença entre cada uma delas? Para você ter uma ideia, aqui eu vou colocar 2 exemplos. Rochas ígneas intrusivas são aquelas formadas dentro da Terra. Exemplo, granito. Rochas ígneas extrusivas são formadas fora da Terra. Alguns autores gostam de usar a seguinte diferenciação. Então, rochas ígneas intrusivas são formadas dentro da Terra, algum compartimento ali do vulcão, e eles vai ocorrer pelo resfriamento lento, muito tempo para resfriar aquele magma, e aí ele forma aquele alta pressão, temperatura, eles vão formando o granito, que é um exemplo aí. O granito, para você ter uma ideia, é uma rocha ígnea intrusiva mais comum, conhecida, e é muito utilizado na construção civil, para pavimentação, fazer fachada,
calçada, né, bancada, pia, essas coisas tudo. É o granito. Você tá vendo a imagem bonitona aí, ó. Vou até aumentar ela aí, ó. Esse é o granito, tudo bem? Esse é o granito. Já aqui, na rocha ígnea extrusiva, eu tenho como exemplo o basalto. Aí o basalto, ó, bonitão também o basalto. O basalto, ele é uma rocha vulcânica, ou também conhecido como extrusiva, tá? Então se você vê rocha vulcânica, é sinônimo de rocha extrusiva. O que é rocha extrusiva? É formada pelo resfriamento rápido da lava, ou seja, do magma fora do interior da Terra. Então, o basalto é a rocha extrusiva mais abundante. É utilizado na pavimentação de vias públicas, dentre outras aplicações na construção civil aí. Para você entender um pouco melhor sobre rocha intrusiva e extrusiva, presta atenção nessa imagem aqui. Olha só, aqui é como se a gente tivesse um vulcão, certo? Você está vendo aí, ó, a setinha mostrando Igneous Intrusion. Isso aí é rocha intrusiva. Tá vendo que ele está mostrando um compartimento à direita aí do vulcão que não está indicando a parte onde ele está saindo, ó. Então ficou num compartimento, não está saindo aquela lava, então não é lava, é magma, e ele vai resfriando lentamente até virar uma rocha intrusiva como o granito. Já quando ela sai, vira lava, aí a gente chama de rocha ígnea extrusiva, né? Extrusiva, como exemplo, o basalto. Legal? Vamos voltar aqui, então, para o nosso mapa mental. Deixa eu guardar isso aqui. Você já entendeu, então, rochas magmáticas ou rochas ígneas, tá? São rochas formadas pela solidificação ou cristalização do magma ou da lava. Agora, rochas sedimentares. Rochas sedimentares são formadas pela deposição de camadas dos materiais originados da alteração de outras rochas ou por seres vivos. Como assim? Funciona assim, ó. Vamos lá. Existe um negócio chamado intemperismo. O que é o intemperismo? Intemperismo é o desgaste de rochas, tanto por meios físicos, como a água, né? A chuva vai caindo em cima de uma rocha, um rio vai passando ali, vai lavando o tempo todo. Isso vai desgastando a rocha. O vento vai lavando, né? Vai ventando ali, vai tirando, carregando e levando materiais abrasivos que vão esfregando na rocha, ela vai se deteriorando, vai desgastando, e a própria temperatura, né, a oscilação de temperatura fica muito quente ou muito frio, isso acaba rachando a rocha e acaba quebrando ela. Pode ser algum intemperismo químico, uma chuva ácida, por exemplo, né? Alguma bactéria que pode causar alguma alteração ali também, então intemperismo biológico, então próprio seres vivos aí, plantas que podem destruir aquela rocha, raiz de árvore, por exemplo, tá? Então isso é intemperismo biológico. Então intemperismo é o desgaste causado por água, vento, temperatura, alguma alteração química, alguma reação química, algum ser vivo, isso é intemperismo. Quando ocorre intemperismo, então vai desgastar e vai soltar pedaços daquela rocha. Então esses pedaços de rocha, o pessoal pode chamar de, sei lá, de pedra, de sedimentos, tá? O nome certo é sedimentos. E aí esses sedimentos eles são transportados para algum lugar e isso chama de erosão, tá? Vai criando buracos ali, esse material que estava ali, ele vai sendo carregado pela água, pelo vento, etc, para algum lugar. E esse lugar, esse material ele é depositado. Então, a origem dos solos, por exemplo, é a partir daqui. Nada mais é um solo do que um amontoado de sedimentos oriundos da desagregação de rochas, que é justamente essa quebra, essa separação das partículas das rochas aí. E aí vão formar solos e outros componentes. A areia da praia, por exemplo, é formada por diversos tipos de sedimentos. Lá não tem só areia, só arenita, tem outros tipos de compostos rochosos. E o interessante é que quando na natureza se encontra um ambiente onde esses detritos eles vão se depositando, um vai ficando em cima do outro e isso vai gerando grande pressão e isso vai compactando aquele material até chegar a um ponto, depois de muito tempo, né, com grande quantidade de pressão, temperatura, a gente vai formar o que a gente chama de rochas sedimentares, porque são formados pela deposição, pelo acúmulo de sedimentos, que aí vão formando espaços, né? Vão formando camadas sedimentares. Outra coisa interessante, que eu só vou comentar aqui, na próxima aula a gente vai falar com mais detalhe, é que nesse tipo de rocha sedimentar, acontece de, às vezes, entre uma camada de sedimento e outra, acontece de algum ser vivo cair ali, uma planta, um animal, alguma coisa assim, e aí a cristalização desse material orgânico forma o que a gente chama de fósseis, dependendo da temperatura e da pressão, vão formar um conjunto de uma substância, né, chamado de petróleo e carvão mineral. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, beleza?
Vamos para alguns exemplos de rochas sedimentares? Vamos para alguns exemplos. Então a gente tem o arenito, tá? O arenito, aqui você consegue, ó, vou te mostrar a imagem aí você consegue ver as camadas, tá vendo? Cada linha é uma camada, ó. Uma camada de sedimento que foi sendo depositada ao longo do tempo aí. Isso é um tipo de rocha sedimentar. Um outro exemplo, o calcário, ó. O calcário também é um tipo de rocha sedimentar, você consegue ver as camadas, percebe? Você consegue ver as camadas aí. O arenito, então, ele é aplicado na construção civil, fabricação de vidro, né, porque ele é muito abrasivo. O calcário é aplicado para produção de cal, né, porque ele é constituído de carbonato de cálcio, é muito utilizado no processo de calagem, né, no tratamento pH do solo, etc. Beleza? A gente não vai entrar em tantos detalhes assim, porque a gente está, né, no 6º ano, você sabe que é só uma pincelada por cima. E, por último, o terceiro tipo de rochas que a gente está estudando, rochas metamórficas, que são formadas em consequência da transformação, que a gente chama de metamorfismo, de qualquer rocha pela ação de temperatura, pressão elevada, e acaba ocorrendo mudanças físicas e químicas das rochas originais. Então isso é chamado de metamorfismo. Então é importante, ó, você tem uma alteração, por exemplo, em temperismo, você vai formar, tá aqui, em temperismo você forma rochas sedimentares. O metamorfismo você forma rochas metamórficas. Exemplo de rochas metamórficas, os principais: a ardósia, que é a transformação de um tipo de rocha chamado de folhilho, que é uma rocha sedimentar, e é transformada em ardósia, que é utilizada aí muito em construção civil aí, né? Fazer piso, fazer mesa, ardósia. E um outro exemplo, mármore. Mármore, você conhece o mármore também, utilizado para fazer balcão, fazer, né, algum tipo de ornamentação e etc. O mármore, ele é originado do calcário, aquela rocha sedimentar que a gente falou, o calcário, quando ele ocorre transformações nele, ele se transforma no mármore. Beleza, então olha só, a gente já estudou, vamos voltar aqui um pouquinho, a gente falou sobre mineral, o que é mineral, constituinte básico das rochas. As rochas, elas são classificadas em 3 grupos, de acordo com a sua origem. As rochas magmáticas, porque elas se originam do resfriamento do magma ou do lava. Rochas sedimentares, pela deposição de sedimentos. E as rochas metamórficas, pela transformação de rochas magmáticas ou rochas sedimentares por altas temperaturas, pressão e etc. Para você entender melhor ainda, tem o que a gente chama de ciclo das rochas. Então, o que é ciclo das rochas? Vamos lá, eu tenho 3 tipos de rochas, né? Rochas ígneas, rochas sedimentares, rochas metamórficas. Então, ó, vamos pegar rochas ígneas. São formadas pelo resfriamento da lava ou do magma. Quando essa rocha ígnea ela sofre intemperismo, ela se transforma em rochas sedimentares. Aquele acúmulo de sedimentos, né, vão formando as rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares, por decorrência de altas temperaturas ou pressão, ocorrem mudanças físico-químicas. E isso vai gerar o que a gente chama de metamorfismo. Então ela vai deixar de ser rocha sedimentar e vai se transformar em rochas metamórficas. As rochas metamórficas, por sua vez, elas podem sofrer intemperismo, erosão, etc. e voltar a ser rochas sedimentares. As rochas metamórficas também podem derreter, né, se fundir lá por algum tipo de alteração na natureza, eles podem derreter e voltar a ser rochas ígneas lá dentro do vulcão, dentro da terra, tá bom? E as rochas sedimentares também, é muito raro, mas elas podem também derreter e voltar a ser rocha ígnea, mas é muito raro isso. Então, ó, entenda, da rocha ígnea, ela vira tanto rocha sedimentar como rocha metamórfica, porque ela também pode sofrer metamorfismo. Agora, as rochas sedimentares e rochas metamórficas dificilmente vão voltar a ser rochas ígneas, a não ser que elas ocorram um processo de fusão, se misturem naquele material e voltem a ser rocha ígnea. Agora, a rocha sedimentar e rocha metamórfica, uma vira a outra o tempo todo. Claro que isso demanda muita temperatura, muita pressão e tempo, mas isso é o que a gente chama de ciclo das rochas. Ciclo das rochas. Legal? Pegou esse resumo aí no seu livro? Tem um resuminho legal, dá uma lida lá, é bem bacana para você estudar também, mas aqui tem um mapa mental completaço para você arrasar aí nesse conteúdo. Então é isso aí, pessoal. Na próxima aula a gente vai falar então sobre fósseis, petróleo, solo. Então na próxima aula não perca para você fechar o conteúdo desse capítulo aí e ficar fera. Beleza? Forte abraço e bons estudos.